Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo foi assim, vai ser um vídeo bem difícil de gravar, confesso. Se ele não for o mais difícil que eu já gravei na minha vida, é um dos. Quem me acompanha na outra rede já sabe, mas eu nunca falei aqui, eu nunca contei aqui realmente o que aconteceu, o que eu passei. Eu nunca comentei sobre esse assunto. Na verdade, para falar sobre esse assunto, eu demorei exatos 2 anos e 4 meses da minha vida. Ou seja, 2 anos e 4 meses da minha vida, ninguém sabia sobre isso. Apenas eu e a pessoa. E assim, foi bem difícil, a minha mãe não sabia, eu escondi de todo mundo mesmo. Até mesmo quem morava comigo, seguidor, minha mãe, família, qualquer tipo de pessoa não sabia. Foi uma coisa em que eu guardei pra mim. Me arrependo muito de ter guardado pra mim também. E me arrependo de outras coisas. Então eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. E que vem muito também a ligação do fato de eu não aceitar o luto em si. E vocês sempre me questionavam o porquê de eu não aceitar, que eu era infantil por isso, que todo mundo passava e tudo mais. Porém, ninguém sabia o que passava debaixo das câmeras, sabe? O que eu não tinha contado pra ninguém. Então, vamos lá. Eu estava no auge dos meus 20 pros 21 anos, me mudando do apartamento pra casa. E aí, eu tava naquela fase de curtição mesmo. Então, era muito raro você me encontrar dentro de casa. Então, era sempre em baladinha, em festa, bebendo, fumando narguilé, cigarro eletrônico, tomando meus remédios controlados e tudo mais. Eu tava assim, vivendo a minha vida como se fosse o último dia todos os dias. E quando eu não estava fazendo isso dentro da minha casa, resenha dentro de casa, eu saía. Isso era de segunda a segunda. E aí, claro, né, eu gravava, fazia as coisas que eu precisava fazer. E à noite sempre tinha alguma coisa pra fazer, sempre tinha algum rolê. Às vezes eu até tava deitada já, e aí me mandavam mensagem: vai ter uma resenha em tal lugar, bora, vamos. Me tomava um banho, me trocava e ia. E numa dessas festas, eu conheci uma pessoa. Eu conheci o dono da casa, eu conheci as pessoas que estavam lá, e eu acabei conhecendo uma pessoa. E eu acabei me envolvendo com essa pessoa. Me envolvi com essa pessoa. E aí a gente trocou contato, manteve contato, ficou se conversando e tudo mais. E aí a gente ficou saindo por um tempo. Mudei de casa e parei de frequentar tanto as resenhas desses meus amigos que moravam perto do apartamento, porque era muito perto, então era só mesmo descer o apartamento e ir pra lá. E aí eu fui pra casa e dei uma fatada nisso.
Porém, a gente não se afastou. Continuamos, né, naquele lancinho. Não era namoro, não era nada. Era apenas ficada. E o que aconteceu? Minha menstruação sempre, depois que eu emagreci, depois que eu tratei, comecei a tratar o ovário policístico, fiz os exames, eu vi que meu útero tava totalmente limpo, tava totalmente bem, então as chances de engravidar eram enormes. E continuei, né, tomando meu anticoncepcional, fazendo tudo certinho e tudo mais. E continuei também com a minha vida. Como não era nada fixo, eu tinha, né, total liberdade pra tudo, ele também, e a vida que segue. E aí, chegou no momento em que eu mesma pensei, bom, não tô afim de me envolver com mais pessoas, então eu só vou mesmo focar nele. Não vou sair com mais ninguém, vou apenas ficar com ele. Isso aconteceu. Só que o que aconteceu já tinha acontecido antes de eu me mudar e eu não sabia. Por quê? Porque a minha menstruação certinha, regulada, porém nesse mês da mudança deu uma desregulada. Eu acreditava que era o quê? A ansiedade de sair do apartamento e ir pra casa. Por quê? Porque na casa eu ia ter um quarto maior, um espaço maior. Eu ia realmente voltar a reconstruir realmente a minha vida num local maior, ter mais espaço, ter mais liberdade, poder fazer vários cenários e tudo mais. E aí eu ainda tava com a cirurgia, abdominoplastia já marcada, que vocês sabem que deu errado. Então eu achei que o atraso fosse isso. Só que foi passando o tempo e nada dela vir. Nada dela vir. Aí eu peguei e falei, lascou-me, né? Lascou-me. Eu ia fazer 21 anos. Na melhor fase da minha vida. E aí eu peguei e avisei, né? Falei, olha, então, só tô saindo com você e tá atrasada. E aí a pessoa falou, faz o teste e me fala. E aí eu fui na mão. Fiz o teste. Gente, foi botar o negocinho ali, ó. Pá! Positivo. A hora que eu vi, eu me tremi do pé à cabeça. E aí eu chorei. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, o que veio na minha cabeça? Eu não quero, eu não tô na idade, eu não tô pronta, eu não tô estável. Eu não tô estável financeiramente, eu não tô estável psicologicamente. Não tem como. Não dá. Não tem como. E aí eu falei pra pessoa que estava acontecendo aquilo. E pra fechar com a chave de ouro, simplesmente me virou e falou, não temos idade. Aborta. Eu pago. E a hora que falou isso, eu já tava com a mente já bagunçada com aquele assunto. Eu fiquei assim, sabe quando você perde o rumo? Eu perdi o rumo. E aí na hora eu não respondi, eu bloqueei de tudo. E o que eu fiz? Continuei seguindo a minha vida, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo. Então eu saía, eu bebia igual uma doida, igual uma opala, tudo que você me dava eu tava bebendo.
fumava narguilé, cigarro eletrônico, me dopava e tudo mais. E quando me deu aquele estalo de cara, você precisa parar. Você não tá mais sozinha. Tem uma pessoa aí dentro de você. Se você não parar, vai acontecer algo ruim. E aí foi a hora que eu meio que aceitei. Só que já era tarde demais. Infelizmente já era tarde demais. Chegou um dia em que eu senti muita cólica. Uma cólica que, assim, eu não sei como explicar pra vocês o quanto doía. Fui no banheiro e começou a sair bolotas de sangue. Foram dias isso, e até um dia que acabou acontecendo que eu fui no banheiro e quando eu vi, dava pra ver certinho um embrião. E aí eu já tinha perdido. Eu já tinha tirado um sonho de mim. Por inconsequência, por irresponsabilidade e imaturidade minha, por tudo, né? Então eu fui culpada, totalmente culpada. Eu sei que vocês vão me julgar, eu sei. Eu me julgo até hoje. E assim, eu lembro que desde quando o positivo veio, teve aquela fase de não aceitar, mas aceitando um pouquinho. Porque quando eu vi o positivo, já veio no meu coração. Vai ser Theo, vai ser um menino. E eu sempre tive isso na minha cabeça, sempre. E eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, a Deus, sempre conversava muito com Deus. E aí, tipo, sempre falava, Deus, é um menino? É um menino? E aí Deus sempre me confirmava em sonho. E já tinha nome. E quando eu ia contar, aconteceu isso. E aí eu me privei assim de tudo, porque eu tive todos os sintomas. Então meu corpo mudou. Se minha mãe estivesse fazendo comida na cozinha e eu sentisse da sala, me dava enjoo. Eu tinha vontades. Enfim, eu tinha enjoo, tinha tudo. E aí eu esperei bastante tempo pra contar, né? Pra... como que eu posso falar? Meio que deixar a minha mãe ciente do que estava acontecendo comigo naquele momento. E aí, quando eu fiz isso, a minha mãe estava grávida da minha irmã. E no dia que eu contei pra ela que eu tava suspeitando, a gente pegou e foi no hospital fazer o exame de sangue. Já estava dando negativo. E a gente aproveitou e foi fazer umas compras pra Maitê. E, gente, me doeu tanto, porque eu só olhava pra roupa de menino. E minha mãe não entendeu, porque eu peguei várias roupas de menino. E aí eu falava, é pra meu aniversário. E aí eu trouxe várias roupas de menino pra Maitê, pra fazer o mêsversário.
E aí agora, depois de 2 anos e 4 meses, eu criei coragem de contar pra ela. E aí ela me acolheu, me abraçou, meus amigos me acolheram, me abraçaram. Entenderam tudo. Entenderam que eu realmente não estava pronta, entenderam que não era o meu momento, entenderam o porquê que eu escondi o meu medo. Mesmo sabendo que eu ia ter o apoio total deles, eu não sei o porquê. Eu tava com medo. E foi isso. E eu acho que é por esse motivo em que eu não lido bem com o luto. Porque foram 2 perdas em menos de 1 ano. Se não tivesse acontecido o que aconteceu comigo, hoje teriam 2 crianças com quase 5 meses no máximo de diferença de idade. Então, pra mim dói muito. Pra mim dói muito ver o quão irresponsável eu fui. Porque eu lembro que na época de eu postando os vídeos das coisas que eu fazia, vocês me falavam, seja mais responsável, seja mais isso, seja mais aquilo. Porém, eu não ligava, eu não tava ligando. E hoje eu arco com consequências disso. Hoje eu arco com a consequência de ser mãe, porque sim, eu sou mãe. Isso não desmerece o meu papel de mãe. Eu continuo sendo mãe. Mas eu sou uma mãe que não tem os seus filhos nos braços. Eu sou uma mãe de anjo. E o meu anjo se chama Theo. E sim, eu sei que vai ter essa dúvida. Eu tenho vontade, sim, de engravidar novamente. Mas isso mais pra frente, mais pro futuro, quando eu estiver estabilizada. E é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês entendam. Eu sei que eu vou ser julgada, mas enfim, eu não poderia deixar de contar pra vocês também, né? Aqui. E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!